Fala galera, tudo certo? Pra quem não sabe, na quinta-feira, toda quinta, eu sempre trago algum aluno onde eu entrevisto e esse aluno ele vai estar em algumas situações. Às vezes ele montou sua própria barbearia e é um 5/5, às vezes é um cara que está trabalhando ainda e está estudando e cortando em casa, às vezes é um cara que é um 2/5, por exemplo. Eu sempre trago várias situações para mostrar para vocês o que cada um está enfrentando e como que é o caminho para que tu chegue a um 5/5. É bem importante. E eu venho notando algumas coisas quando vou fazendo essas entrevistas que quanto mais detalhes tu pega no mundo da barbearia, mais importante é para a tua profissão. Eu nunca vejo, eu sempre faço a pergunta assim, o que tu considera o teu maior diferencial? As pessoas raramente falam sobre corte. Depois eu tenho que fazer a pergunta, qual é o teu melhor corte? Teu corte tá bom e tal? E aí respondem. Mas a primeira resposta nunca é essa. Geralmente cara, o cliente gosta muito de pequenos detalhes que eu faço, como o meu atendimento, como essa minha preocupação de saber o que ele está querendo de verdade e reproduzir aquilo que ele quer, ou o fato de eu estar sempre aberto. Olha só, eu chegar no horário e sair no horário, estar disponível ali também é muito positivo para ele, ou usar pequenas coisas como uma gola higiênica também fazem a diferença. Então, olha só que legal como os clientes eles se apegam a pequenos detalhes e a gente tem que trazer cada vez mais esse tipo de coisa para os clientes. E hoje eu quero tratar sobre um tema entre os 4 pilares, no primeiro pilar, que é o pilar de corte. Eu quero falar um pouquinho da importância que tu tens que ter de conhecimento voltado para a parte de máquinas, né? O domínio que tu tens que ter. Como é que tu vais entrar nesse mundo da barbearia se tu não sabe até onde passar uma máquina, se tu não entende a máquina, se tu não sabe quais são os tipos de máquina? Quando tu não tens esse tipo de conhecimento, isso te traz uma insegurança inacreditável. Como é que tu vais conseguir atender um cliente, né? Atender um cliente muito bem, fazer as perguntas dos pequenos detalhes que eu acabei de te falar, se tu estás preocupado em, cara, como é que eu seguro a máquina? Caramba, como é que eu faço essas coisas? Como é que eu aplico tudo isso? A tua cabeça não consegue atender e não consegue pensar ao mesmo tempo sobre o corte. Então, ter o domínio antecipado sobre isso vai te ajudar em todos os outros pilares. O primeiro, ele vai te dar muita segurança para o restante. Se tu domina muito bem todos os aspectos da máquina, a tua confiança ela tende a aumentar, a tua postura melhora, as tuas perguntas vão sair com mais facilidade para atender o cliente, para saber exatamente o que ele quer. Então tudo acaba fluindo com muito mais naturalidade. Por isso, entender sobre máquina é um dos pontos que tu tens que dominar. Por exemplo, como segurar a máquina? Cara, como é que tu vais cortar um cabelo se tu não sabe segurar a máquina? O movimento correto na hora da passada. Segurar a máquina é algo extremamente importante, primeiro, para a questão de te machucar. Se tu passa da maneira correta, se tu passa da maneira errada, faz toda a diferença. Se tu pega da maneira errada, faz toda a diferença. Pensa o seguinte, tu queres trabalhar como barbeiro pro resto da vida, né? Tu queres ganhar 5 mil reais pro resto da vida? É claro que a gente quer até mais, né? Então a gente está pensando aqui em algo pra tua vida, para definir o teu futuro, para que tu consiga lá na frente ainda continuar fazendo isso. E o fato de tu não saber pegar uma máquina pode muitas vezes te machucar. Eu vejo vários e vários casos de problema na mão, problema no ombro, problema no pulso por estar fazendo esse movimento toda hora. Imagina assim, ó, quando tu és um barber 5/5, tu vai estar cortando vários cabelos, vários cabelos. Vai estar ali, né, numa profissão realmente mandando ver e tu gosta disso e tal. Imagina tu fazendo esse movimento errado toda hora. Eu tô segurando meu dedo aqui, ó, só o fato de fazer isso daqui já começa a me doer. Então, se eu tô fazendo esse movimento errado toda hora, isso é uma grande preocupação e isso repetido 5, 10, 20, 30 anos, cara, tu não vais conseguir ter essa profissão por muito tempo. Então, a maneira que tu segura, a maneira que tu passa, faz toda a influência para que tu consiga ser um barbeiro a longo prazo e consiga viver de barbearia pro resto da tua vida, né? Que tu tenhas o futuro na tua mão pro resto da tua vida. Isso é bem, bem importante. Um outro detalhe também, e que para mim que fez diferença várias e várias vezes, é ter o conhecimento sobre máquinas. Me ajudou a sair de situações, me ajudou a evoluir o meu corte. Essa máquina ela serve para fazer pequenos acabamentos. Essa máquina aqui de acabamento, eu não posso utilizar ela para cortar o cabelo, porque eu vou fazer com que essa máquina estrague com muita facilidade. Essa máquina aqui, ela é feita para fazer pequenos acabamentos depois que tu cortou um cabelo. Por exemplo, vou fazer um cabelo social, passo um pente 2 aqui, nessa região aqui do acabamento, para dar aquele detalhe final, aquela lapidada, eu posso pegar aquela máquina no mesmo pente 2, o fato de ela ser a lâmina um pouquinho mais fina, na hora que eu passo naquela região,
eu entrego um resultado melhor. Quer ver um exemplo que vai ficar muito melhor para ti? É o cliente que utiliza óculos. Cara, o cliente que utiliza óculos, ele tem muito problema com essa região. Então, sempre quando tu dá uma lapidada naquela parte ali, o cara vai botar o óculos, não vai ficar com aquele cabelo levantado. Inclusive, o cabelo levantado no óculos indica o momento que ele precisa cortar o cabelo. Então, quando tu dá um pouco mais de durabilidade para isso, é bem legal. E olha só, vou puxar um gancho aqui bem interessante, tá? Quando tu tens esse conhecimento, essa percepção aí, tu consegue também ajustar isso com atendimento. Na hora que tu for fazer esse detalhe para o cliente que utiliza óculos, tu não vai fazer e simplesmente ficar quieto. Não, tu vais falar. Antes de fazer, tu vais falar, olha, tu usa óculos, eu vi e tal, eu vejo que esse cabelo ele cresce com bastante velocidade, é verdade? Cara, 100% das vezes ele vai falar, cara, realmente, cara, aqui parece que cresce muito rápido. Tu vai falar o seguinte, ó, eu vou utilizar essa máquina aqui, ó, que ela dá um acabamento um pouquinho melhor, dá uma lapidada e eu vou te entregar um resultado melhor porque vai durar mais o teu corte. Pode ser? Aí tu faz. Aí na próxima vez que ele voltar, tu tens que decorar aí o rosto dele, né? O rosto, o nome dele e tudo. Na hora que ele voltar, tu vai se perguntar, e aí, melhorou? O que tu achou e tal? Pô, foi legal, mas poderia ser um pouco melhor. Pô, não, foi 100%, é isso daí. Então, olha só, a gente já começa a criar outros ganchos dentro do mundo da barbearia, onde tu dá mais uma evoluída. Lembra que eu falei pra ti? São pequenos detalhes que fazem a diferença lá no começo? Isso daqui é o tipo de coisa que fideliza. Porque um cliente que vai passar um pente 2 e cortar com a tesoura em cima, muitos e muitos barbeiros conseguem fazer esse trabalho muito bem feito. Mas será que muitos e muitos barbeiros têm esse pequeno detalhe para alertar o cliente e ele perceber que, caramba, esse meu problema, ele tem solução. Eu não sabia que tinha solução. E esse cara resolveu. Será que eu vou continuar cortando com ele ou será que eu vou em outros caras que têm o mesmo preço aqui e também cortam legal? Não, eu vou nele porque esse simples detalhe fez com que virasse a minha cabeça e eu percebesse, cara, que bom, o meu corte melhorou bastante. Então, olha só, a gente vai somando essa quantidade de conhecimentos e a gente vai melhorando durante o processo de evolução para ser um barber 5/5. E conhecer os tipos de máquinas é super importante, né? Os tipos de lâminas que existem para saber se, pô, será que essa lâmina aqui é melhor para fazer um degradê ou será que é melhor para fazer um corte social? Será que essa máquina de acabamento aqui, ela vai me ajudar a tirar a marcação do degradê ou será que ela não vai me ajudar a tirar a marcação do degradê? Então tu começa a criar atalhos para ti e tu começa a facilitar o teu corte. Porque a gente consegue trazer um monte de coisa, tá? Quando eu tenho todo esse entendimento, o meu corte fica muito mais rápido. Felipe, eu levo 1h30, eu levo 2 horas. É porque tu não tem esses pequenos detalhes ainda, tu não te sente seguro, não tá tudo muito bem conectado. E quando tu começa a pescar esses pontos, aí tu começa a evoluir com muito mais facilidade. Tem outro ponto também, que é como funciona a máquina. Cara, como é que eu tô utilizando o equipamento e eu não sei como ele funciona, né? Como é que a máquina corta o cabelo? Já parou para pensar nisso? Né? Como é que eu passei ali e ela cortou? Será que existe uma lâmina? Como é que essa lâmina vibra? Qual a diferença de uma lâmina e outra? Como é que ela levanta o cabelo? Para que o pente tem esse dente tão para frente? Por que alguns pentes têm o dente um pouquinho menor? Por que o pente ele é nesse formato? Por que o pente ele tem esse tipo de encaixe? Então esse tipo de coisa vai te ajustando bastante. Eu já vou te dar uma ideia de como que a máquina funciona e talvez isso já clareie bastante aí o teu conhecimento. Eu até falei isso na live de terça-feira, mas eu acho super positivo dar mais um plus disso daí porque é bem importante. Sempre quando tu vais passar uma máquina, observe o seguinte: se tu passar a máquina a favor do cabelo, ou seja, o meu cabelo ele tá vindo para baixo, tá vendo? Ele é todo para baixo. Se eu passar a máquina assim, ó, por exemplo, um pente 2, não vai cortar. Eu posso passar aqui, ó, ele não vai cortar. Por quê? Como é que a máquina funciona? A máquina, ela tem o pente ele serve como uma alavanca. Ou seja, na hora que ele entra no cabelo, ele puxa, o cabelo tá aqui, ele tá contra. Ele puxa o cabelo levanta e quando ele levanta, a máquina, a lâmina, ela vem trazendo e ela bate bem na altura do pente. Então, sempre quando tu for cortar um cabelo, tu precisa desse movimento. Tu precisa que a máquina entre no cabelo, levante o cabelo, a lâmina venha por trás e corte. Por isso que muitos barbeiros vão aprender a cortar o cabelo e o simples movimento que eles fazem é
sempre retinho, sempre retinho, sempre retinho. Porque eles viram outra pessoa fazer assim. Mas eles não percebem que às vezes o cabelo do cliente tem na direção para baixo, mas também tem uma direção diagonal. Se eu estou indo sempre retinho e pego uma direção diagonal, eu estou fazendo essa alavanca com muita eficiência? Eu não estou fazendo essa alavanca com eficiência. O que eu tenho que fazer? Um leve deslocamento para ir totalmente contra, para que essa alavanca ela aconteça e a lâmina bata com muita facilidade. Se tu fizer sempre esse movimento reto, tu vai ficar. Às vezes tu faz 10 movimentos e em 2 tu poderias ter tirado todo aquele cabelo e ter cortado com muito mais facilidade, viu? Mais um pequeno detalhe que faz muita diferença e que tu tens que ter esse entendimento. A lâmina vai fazer a diferença na hora que tu passar, o pente, né, na hora que levanta e tu vai ter muito mais facilidade. Obviamente tu tens que te preocupar com a estrutura de corte, não podes invadir demais, mas isso tudo depende do atendimento que tu vai fazer com o cliente, com o tipo de corte que o cliente está querendo e aí sim tu vai conseguir definir esse tipo de corte, eu observo qual é o posicionamento do cabelo, vou lá sempre contra o cabelo, porque aí corta com muito mais velocidade, eu diminuo o meu tempo de corte e o cliente sai mais satisfeito. É sempre positivo. E tem outro detalhe também que no começo não me falaram, né? E eu achei que o problema fosse na máquina. Quando tu estás cortando o cabelo, se tu não sabe limpar e tu não sabe o momento que tu tens que limpar a máquina, muitas vezes ela pode até parar de funcionar, tá? Porque fica muito cabelo ali dentro. Quando tu tá espaçando a máquina, entra cabelo dentro da máquina também. E pelo acúmulo de cabelo ali, às vezes a tua máquina perde potência. E tu, cara, tem alguma coisa errada na máquina e tu não sabe por quê. Às vezes o simples fato de abrir a máquina, fazer a limpeza por dentro, tirar aquele cabelo, já vai melhorar absurdamente. Vários e vários alunos chegam pra mim, às vezes com máquinas emprestadas e falam, caramba, Felipe, essa máquina tá muito ruim. Eu abro ela, faço toda a limpeza, na hora que boto, já vira outra coisa. Às vezes não é nem a limpeza, tá? Às vezes é o óleo. Observa, cara, às vezes tu vai se cortar e a máquina, ou tu pegou a máquina emprestada e estava encostada e estava sem óleo, sem nada, tu ligou, ela começa a vibrar, ela faz um barulho bem estranho e ela não tem muita potência. Se tu deixar ela ligada, na hora que tu pingar o óleo, tu deu a primeira pingada, ela já começa a ficar um pouco mais rápido. Tu deu a segunda mais rápido, tu deu a terceira, ela tá na potência total. Então é o tipo de coisa também que vai fazer bastante diferença para que tu tenhas um entendimento profundo sobre máquina. Beleza? Cara, eu espero que esse vídeo aí tenha te aberto um pouco mais o teu olhar para as preocupações que tu tens que ter aí pro mundo da barbearia, os pequenos conhecimentos que tu tens que ter. Aos poucos a gente vai desenvolvendo, vai crescendo e é esse o processo de ser um barber 5/5. Não é da noite pro dia que acontece, é um processo de bastante estudo e de estudo de detalhes, observar os detalhes e compreender tudo isso. Tu sabe segurar a máquina da maneira correta, tu sabe fazer a limpeza, tu sabe como que ela funciona, tu sabe a estrutura, tu sabe o teu posicionamento, esse tipo de coisa tu tens que ter a compreensão para que tu consiga se desenvolver com bastante qualidade, beleza? Lembrando que toda terça e quinta a gente está fazendo lives aqui no canal no YouTube e simultaneamente lá no Facebook também, então se tu queres participar, fica ligado, toda terça e quinta às 9 horas da noite, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha feito diferença para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.